católicos podem usar a lei da atração? Existe diferença entre falar Deus e universo? E quadro dos sonhos, afirmações positivas e visualizações, é pecado ou é uma ferramenta que a gente pode utilizar? Vou falar tudo aqui e espero que você tenha todas as suas dúvidas sanadas. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a lei da atração e o que é uma visão cristã católica. A lei da atração, ela é uma mistura de esoterismo com nova era e um pouco de física quântica mal interpretada. E a visão cristã católica, ela é centrada em Deus, que é o criador de tudo, criador do universo e de tudo que há. E nós temos a nossa salvação por meio da graça e assim podemos viver a vida eterna. E entendemos que Jesus é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Então, por meio disso, porque isso aconteceu, nós temos a graça da vida eterna com Ele. E também acreditamos em um Deus, em pessoas três, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, dito isso, a gente precisa entender que a lei da atração é algo focado no homem, ou seja, no ser humano, em mim, eu no centro, egocentrismo. Então, eu sou fonte de poder, de acordo com a lei da atração. Já o cristianismo vê Deus como o centro de tudo. Ele é o nosso provedor. Ele nos provê em tudo. Se eu tenho essa casa para morar, é porque Ele me deu isso, é pela graça dele. Se eu tenho esse celular para gravar, se eu posso falar, se eu tenho saúde, se eu tenho essa roupa para vestir, tudo que eu tenho na minha vida, o alimento que eu comi, tudo é por graça de Deus. E obviamente Deus não é um gênio da lâmpada que responde a todos os meus desejos. Então eu não falo, ai Senhor, eu quero muito aquele carro. Ele não vai aparecer amanhã com o carro que eu quero, entende? Então, se ele achar que isso não é bom pra mim. Quando a gente fala de cristianismo, a gente fala em vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa entender que Ele sabe o tempo certo, porque Ele é o tempo, Ele é o eterno, Ele vê tudo, Ele vê o macro. Eu vejo o micro, eu acho que aquele carro nossa, vai resolver minha vida. Eu vou poder fazer várias coisas com ele e vai ser incrível, mas Deus vê o todo. Se Ele enxergar que aquele carro não é o melhor para mim, Ele não vai me dar. E eu, como cristã católica, agradeço a Ele. Obrigada, Senhor, porque eu sei que Tu me amas e me amando, eu sei que Tu sabes o que é melhor para mim. Portanto, se não me destes ainda esse carro, é porque ele não é o melhor para mim. Então, gratidão por isso. É difícil isso, mas é o que caracteriza a nossa fé. A nossa fé não é baseada no que Deus nos dá e quanto mais Ele nos dá, a gente cresce na fé e a gente ama mais Ele e Ele é incrível porque Ele é o meu Pai, Ele me dá tudo. Não é assim. Muitas vezes Ele silencia, muitas vezes Ele fala não, e o amor tem que crescer, porque isso é cuidado, isso é o cuidado de Deus na nossa vida. Mas há algumas coisas que se parecem, e por isso eu vejo que as pessoas se confundem e acham que lei da atração é algo, nossa, tão parecido com o catolicismo, menina, eu vou fazer. E quais são essas coisas? Bom, o catolicismo valoriza a fé, a esperança, o foco, a disciplina.
E na lei da atração a gente vê muito isso também, né? São Paulo, inclusive, dizia o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E a gente vê aí o poder da mente, mas a mente sempre atrelada ao Criador, não a mente como sendo Deus, a que controla tudo. Então é importante entender que virtudes como fé, confiança e uma visão positiva da vida são coisas cristãs, não são exclusivas da lei da atração. E temos também pontos bem divergentes, ou seja, na lei da atração eu atraio tudo, eu sou o centro. Na fé cristã, Deus é o centro. A minha vontade eu submeto a Ele. Ou seja, usando o exemplo do carro, Senhor, eu quero muito esse carro, mas eu quero mais ainda a tua vontade. Se for da tua vontade, eu quero. Se não for, eu não quero. Eu quero o que tu queres para mim, acima da minha vontade e dos meus desejos. E veja só como isso é humildade, como isso é o contrário do orgulho. A gente não pode achar que sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe. Eu sei que às vezes é difícil de entender. A gente se coloca numa posição muito adulta e madura, mas veja, frente a Deus, nós não somos isso. Frente a Deus não cabe essa comparação. Só cabe essa comparação de maturidade e eu sei o que é melhor para mim quando a gente fala em relações humanas. Mas quando a gente fala de relação homem e Deus, simplesmente os nossos desejos não valem de nada. Simplesmente nós não sabemos guiar a nossa vida. Ele sabe. Tem uma história da Bíblia, uma parábola, que é a do filho pródigo. E esse filho pródigo foi essa pessoa que agiu como se soubesse de tudo e decidiu tudo e viveu do jeito que quis. Ele tinha um pai muito rico e ele pediu a parte dele da herança. Ele foi para o mundo, foi viver a vida dele e gastou muito dinheiro com mulheres, com festas, e o dinheiro foi embora. E ele viveu, saiu do luxo para o lixo, literalmente. Ele comia a comida que porcos comiam. Ele chegou a esse nível. E aí ele viu a vida dele como estava e ele nunca imaginou viver dessa forma. E ele pensou, nossa, eu tenho que voltar pro pai, eu tenho que voltar pro meu pai. E ele foi acanhado, com medo, e voltou pro pai. E o pai o recebeu, fez uma festa, enfim, é algo até que causa uma polêmica quando a gente escuta essa história pela primeira vez. Porque o pai o recebe super bem e o irmão fica com raiva, mas esse não é o ponto. O ponto que eu quero falar sobre essa parábola do filho pródigo é que nós muitas vezes somos esse filho pródigo e o pai é Deus. Então, muitas vezes nós agimos dessa forma. Eu escolhi isso aqui pra minha vida e é isso aqui que é o melhor. E aí, a gente nem submete a Deus, a gente nem pergunta se é isso que Deus quer. A gente simplesmente decide e vai. E aí, as coisas vão se sucedendo, mais uma hora desanda e sai do nosso controle e tudo cai por terra. E o que é que a gente pensa? Nossa, Deus, meu Deus, o que eu fiz? Ou seja, na hora que tá difícil, que você perde o controle, porque muitas vezes nós perdemos o controle de tudo, é impressionante. Tem fases na vida aí, olha só, eu tenho 25 anos e
eu tô vivendo isso pela primeira vez, de ver coisas que saíram do meu controle. E há muita grandiosidade nisso, porque é nesse lugar que a nossa fé é testada. Então, isso também é uma graça de Deus. Um grande problema, um grande desafio, uma grande tribulação também é uma enorme graça de Deus, é uma chance que Deus nos dá para fortalecermos a nossa fé e a nossa esperança nele. Então, muitas vezes quando a gente perde o controle de tudo, da nossa vida profissional, da nossa vida amorosa, dos nossos sonhos, desejos, da nossa rotina, de tudo, a gente pensa, meu Deus, eu dependo totalmente de ti. Eu dependo totalmente de ti, eu não tenho controle sobre a minha própria vida. E a gente se sente esse filho pródigo depois que faz tudo o que queria e se vê sem nada. E aí a gente pensa, eu preciso voltar pro pai. Então, as coisas do nosso jeito não são boas, não são perfeitas e não são agradáveis. A gente acha num orgulho imenso que sabemos o que é bom, mas a gente não tem nem ideia. E uma coisa muito perigosa que a lei da atração simplesmente não fala é a cruz. E eu vejo que muitas pessoas falam de Jesus, mas não falam da cruz. E o que é a cruz, né? Primeiro, as pessoas abordam muito um lado só de Cristo. Ah, Jesus, bondoso, amoroso. E esquecem que ele também se mostrou várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento, muito justo, muito reto, muito direto. Tem várias passagens onde Jesus fala de forma bem incisiva, bem direta. Ou seja, as pessoas pintam Jesus como o bonzinho, amor. E elas esquecem da cruz, e a cruz foi o sacrifício. Não há sentido em Deus se fazer homem sem a cruz. Sem a cruz, nada faria sentido. Não existiria igreja católica sem a cruz. Porque a cruz foi o símbolo da morte e ressurreição, dos nossos pecados redimidos e da nossa chance da vida eterna. Não há outro que morreu e ressuscitou, não há outro. Então, Jesus Cristo é o Senhor porque ele morreu e ressuscitou. Então, a cruz, esse sacrifício tão grande, essa agonia tão grande e imenso amor, é o que faz nós acreditarmos, nós crermos. E é o que nos prova que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia nos convida, né? Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir a Deus também é tomar as dificuldades do nosso dia a dia. Não é só flores. Não é só, eu quero isso, eu desejo isso. E não é só a nossa vontade atendida o tempo inteiro. São muitas dificuldades, são muitos tempos difíceis. É por vezes tempos de choro. Eclesiastes fala sobre isso e eu amo essa passagem. Falei amo muito forte, né? Mas é pra dar ênfase. Eu amo essa passagem de Eclesiastes, que fala que há tempo para tudo. Há tempo de viver, de morrer, há tempo de sorrir, de chorar, de ganhar, de perder, de abraçar, de se afastar.
há tempo para tudo. Então, é a certeza que na vida, se hoje estamos rindo, amanhã podemos estar chorando. E depois de amanhã podemos estar rindo novamente. Então é essa certeza e nós temos que lidar com isso. Eu vejo que a lei da atração, essa coisa de o universo me serve e atende aos meus desejos, é uma coisa tão maquiada e sem uma base. Qual é a base disso? Qual é a base sólida disso? Não tem. É simplesmente a coisa boa, mas que é uma mentira. Porque é algo maquiado de bom, de excelente, né? De maravilhoso, eu vou ter tudo que eu quero. Mas e o sacrifício? E a dificuldade? E a disciplina? Aquilo que a gente tem que estar lá, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando tem um desafio muito grande. Cadê isso? Então, o perigo é justamente tirar Deus do centro e transformar a vida espiritual numa técnica que está sob o nosso controle. A gente tem que ter muito cuidado em todas essas postagens, esses conteúdos, esses artigos, esses livros, vídeos que falam sobre desperte o Deus que há dentro de você. Desperte a deusa que há dentro de você. Que deusa, que Deus que há dentro de mim. Sabe, eu sou feita de uma matéria e eu também tenho alma. Eu tenho o meu espírito, mas não quer dizer que o meu espírito é Deus. Deus é algo completamente diferente, é uma pessoa que não depende de mim. É pelo contrário, eu dependo dele. E você pode observar, gente, é muito simples observar isso. Quando a gente vê essas narrativas de você pode atrair o que você quiser para a sua vida, o que é que vem primeiro à sua mente? São os bens materiais, é a casa dos sonhos, é o emprego dos sonhos? É tudo relacionado a essa vida aqui? Ou são coisas que você vai poder levar para a eternidade? É simples observar. Quando você vê todas essas coisas que vislumbram o seu olhar, as primeiras coisas que você deseja são coisas materiais. É tudo relacionado a dinheiro. Eu não tô falando que dinheiro é horrível, não. Eu não tô achando errado. É óbvio que eu tenho na minha mente até a decoração da minha casa dos sonhos. Isso não é errado, entende? Tem uma oração tão bonita. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Então quer dizer que eu não posso mais ter... Então quer dizer que eu nunca vou conquistar o meu carro dos sonhos, que eu não posso mais querer isso. Não. Mas é priorizar em detrimento dessa vida as coisas da vida eterna, ou seja, tesouros no céu. Preocupe-se mais em acumular tesouros no céu do que aqui. Ou seja, se você sabe que você está fazendo a sua parte para ter seus bens materiais aqui, no resto do tempo, ao invés de ficar pensando que você vai fazer uma cartinha pro universo e ele vai te dar tudo que você quer, ou que você vai controlar alguma coisa e isso vai vir até você, preocupe-se em ser uma pessoa melhor. Eu tô fazendo a vontade de Deus pra minha vida. Tudo isso é acumular tesouros no céu. Eu tô sendo uma pessoa mais compreensiva, mais humana. Eu tô exercendo a caridade. Eu tô conseguindo amar o próximo, aquela pessoa chata do meu trabalho, que como é difícil. Tudo isso, todas essas coisas tão simples e que não precisam de dinheiro nenhum. Caridade não precisa de dinheiro, não sei se você sabe disso, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, né? A caridade, ela não se faz só com dinheiro. Todas essas coisas são meios de acumularmos tesouros no céu.
E quando a gente entra em contato com esses discursos da lei da atração, as principais coisas que imediatamente desejamos são bens na terra. O que, de novo, não é errado. Mas são esses desejos primitivos que a gente tem e que vêm à tona. E há perigo nos nossos próprios desejos. São exatamente os nossos próprios desejos de forma desenfreada que culminam nos 7 pecados capitais. São os nossos desejos de forma desenfreada que nos afastam de Deus. Ou seja, se eu tenho um desejo muito grande e descontrolado por comida, eu caio no pecado da gula. Se eu tenho um desejo muito grande e descontrolado por sexo, eu caio no pecado da luxúria, um desejo desordenado, sabe? Eu penso nisso de forma desordenada, fantasiosa, e isso inclui todas as coisas que a gente sabe que não prestam, né? Pornografia, essas músicas, fotos, conversas, enfim. Se os meus desejos são desordenados em relação ao sexo, que é algo bom, que Deus criou com uma finalidade, se os meus desejos são desordenados, eu caio no pecado da luxúria. Se eu acho que eu sei tudo que é bom para a minha vida, e eu não escuto opiniões de ninguém, e eu não quero saber o que Deus acha, e eu não quero saber o que a minha mãe e os meus pais acham, e eu não quero saber de nada, eu não levo em consideração o bem-estar de ninguém, só o meu, eu caio no pecado do orgulho. Então, é preciso tomar cuidado em relação aos nossos desejos. Eles não são maus em si, mas se desordenados, eles são pecados, e pecados nos afastam de Deus. Eu acho que esse vídeo já tá bem grande, então eu vou parar por aqui. Eu tenho muito mais coisa pra falar, mas se você gostar desse vídeo, me conta, porque eu continuo. Você já praticou lei da atração sendo católica? Olha, eu já fiz isso. E, inclusive, se você já fez e hoje, com esse vídeo, talvez, tomou consciência que é errado, eu te aconselho a fazer o que se deve fazer, e eu fiz isso, que é se confessar, porque é um sacramento e é uma forma também de estar sempre debaixo da graça de Deus, uma das. Então, se você, por um acaso, já praticou lei da atração, já fez aí suas cartinhas, já fez aí suas afirmações e consumiu conteúdo sobre isso, confesse, se liberte disso. E se você gostar desse tema e quiser saber mais, eu posso trazer outros tópicos, por exemplo. Tá anotado aqui, tá? Posso usar quadro dos sonhos, visualizações e afirmações sendo católica? Spoiler, pode, mas tem um jeito certo de fazer isso. Existe diferença entre Deus e o universo? Como atrair bênçãos do jeito cristão? Tudo isso eu posso trazer em um próximo vídeo, se for interessante. Então me conta aqui se você quer. Um beijo, curte esse, manda pra a sua amiga, seu amigo que já fez isso também, porque é importante, tá? Como cristão, a gente precisa ajudar os outros a estar também debaixo da graça de Deus, e querer o bem do outro é querer o céu. Então, faça isso com as pessoas que você ama e que você sabe que já recorreram a esses caminhos. Um beijo e até o próximo.